Então, quando João Batista está falando sobre batismo e apresentam-se os fariseus, ele começa a repreender, criticar a postura desses fariseus que vinham sem o arrependimento, né? Chama ele de raça de víbora, traz um monte de informação nesse texto. E é exatamente quando ele acaba de falar com os fariseus, ele fala que ele batizava com água, né? Ele repreende aqui no Evangelho de Mateus 3. Ele não está se voltando para quem ele está batizando, ele continua falando, né, dos fariseus, né, que Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, porque eles se vangloriavam de ser descendência de Abraão. E João Batista está falando que até de pedras ele poderia suscitar descendência, que aquilo não significava nada, entende? Em relação ao que eles deveriam seguir nas práticas da fé de Abraão, né? Do temor a Deus. E eles só tinham aparência, por isso que chama eles de raça de víbora. A víbora, ela tem um aspecto, né? De uma serpente que parece inofensiva, mas que ela é cheia de veneno, né? Parece um animal fraco, mas ela é cheia de veneno. Então, ele acaba de falar isso, aí ele fala que para eles produzirem frutos de arrependimento, e ele fala que estava batizando com água, mas viria alguém que ele não era digno de atar as sandálias, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Aí ele termina a sua frase: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então ele está já falando aqui ele já está falando do batismo do Espírito Santo, que vai fazer essa limpeza, né? Que vai transformar ali aquelas pessoas em trigo, aquele ali é o celeiro do Senhor. Então essas pessoas que são retas e justas, que forem justificadas, né, pela fé, porque é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer e que prescuta as coisas de Deus, que sonda o coração de Deus, né, e que nos conduz à verdade, faz essa limpeza, transforma o ser humano em filho, né, em filho de Deus. Os que receberam Deus de poder, todos os que receberam Deus de poder para serem feitos filhos de Deus, esses acabam se tornando o trigo que João Batista está falando, por conta da atuação do Espírito Santo. E a palavra Espírito Santo, ela, na sua palavra grega aqui, ela já significa consolador, tá? Então, João Batista já está falando que Jesus vai trazer esse consolador. Mais à frente, Jesus vai falar sobre isso. E fala do fogo, ou seja, os demais que não tiver arrependimento, você tem pessoas que abraçaram a fé no início e não se demonstraram arrependimento nem no ato de fé, como aquele Elimais, o mágico, o cara lá que tentou comprar o dom do Espírito Santo, né, de Pedro. Então, tanto Paulo quanto Pedro encontraram pessoas que praticavam essas artes mágicas. Teve um até que era amigo do procônsul Sérgio Paulo, né, tem isso nas escrituras, que ficava contrapondo aquilo que Paulo dizia, e Paulo foi chamado pelo procônsul para poder ele ouvir de Paulo essas pregações, né? Paulo não chegou na casa dele, metendo o pé na porta e entrando, não. Ele foi chamado, e quando ele foi, a convite, esse mágico, ele ficava ali contrapondo a Paulo, discutindo, não deixando que Paulo levasse a verdade, não deixando ele falar o que o procônsul queria ouvir. Aí Paulo acabou amaldiçoando ele, chamou ele de filho do diabo. Ali não foi igual aquela narrativa que Jesus falou com Pedro, não. Ali ele fala diretamente pro cara. Tanto que a maldição vai vir sobre o cara, né? Você vai ficar sem ver por um tempo. Uma maldição temporária que ele teve que usar de poder, né? Ou seja, quando as credenciais de um apostolado não tá dando certo, né? Paulo muitas vezes fala sobre isso. Eu vou com você em palavra, ou vocês querem que eu vá em poder? Porque vai chegar uma hora que a discussão vai acabar assim, né? Ainda mais quando era discussão de homens de Deus. Chegava lá na igreja, lá eles não estão aceitando o argumento, então a gente vai ter que fazer alguma coisa para que isso mude. Ou vocês vão aceitar por palavra, ou vai ser mesmo... ali é um ministério como se fosse o profeta, né? Você tem no Antigo Testamento profetas que foram desafiados por falsos profetas e acabaram morrendo.
Teve um que rasgou a roupa do profeta lá e o profeta falou, acho que foi de Jeremias, ele falou: dentro desse ano você vai morrer. Ele acabou morrendo porque ele afrontou um profeta de Deus e ele tomou uma atitude que ali não tinha mais, um desrespeito muito grande. E o profeta teve que tomar uma providência. Ele rasgou as vestes, né? Ele, além de profetizar falsamente na cara de um profeta de Deus, ele foi lá e rasgou as vestes do profeta, ou seja, ele cometeu uma afronta contra o próprio Deus. Aquele homem está em consagração a Deus. Já ali, ele falou: dentro desse ano você não passa. E aconteceu do cara morrer. Por quê? Porque não se faz dessa forma. Não se age dessa forma. Então aqui ele tem fala, então esse Espírito Santo, batismo do Espírito Santo com fogo, está praticamente ligado a essa condenação, né? O fogo está ligado a essa condenação de quem tem as suas obras queimadas. Mas o que confunde é que quando vai aparecer o Espírito Santo sobre as pessoas, aparecem línguas de fogo, né? É o que acaba, às vezes, trazendo uma confusão dessa situação, né? Mas aqui o texto está aplicado diretamente aos fariseus. Realmente, ele não está direcionado àquelas pessoas que ele estava batizando. E só João Batista fala isso. Lá na frente não vai falar mais de fogo, né? Os outros discípulos vão falar só do Espírito Santo. Então essas línguas de fogo, a gente não sabe como é que foi profetizado isso no Antigo Testamento, se havia profecias sobre línguas de fogo. Porque há muitas coisas que Jesus fez que ela está enquadrada das escrituras, como o próprio João Batista, no leito de morte ali, antes de morrer, ele manda os discípulos perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias ou se havia de esperar outro, né? Ele começa a ter talvez algumas dúvidas, ou talvez quisesse confirmar isso para os seus discípulos passarem a seguir ele, né? Ao invés de ficar aguardando João Batista que já estava morrendo. A gente não sabe ali se João Batista teve dúvida, até porque eu acho que dúvida não, porque ele foi confirmado, né? Deus, com a sua voz, falou que aquele que descesse sobre ele o Espírito Santo, aquele seria o que batiza com o Espírito Santo. Então, havia ali talvez uma confusão que, na cultura judaica, parece que nos estudos que eu fiz, eles esperavam dois Messias, né? Então, há uma coisa ali que a gente precisa entender no texto. Nessa questão, aí Jesus manda os discípulos falarem: ó, diz para João Batista que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, né? E depois ele fala uma palavra que parece que está repreendendo João Batista, né? Bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de escândalo, alguma coisa assim. Aí eu não sei se ele está repreendendo João Batista ou se é alguma coisa para outra coisa, outra situação. Mas ali, aquela narrativa específica de que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, é uma profecia do Antigo Testamento que diria, né, que isso aconteceria. Haveria vista aos cegos, né, haveria curas, seria um dom um ministério com curas, né? E, inclusive, no tanque de Betesda, Jesus não curou todas as pessoas. Ele só foi curar um homem ali. Mas ele não veio para ser um curandeiro. Apesar dele fazer curas, ali ele não veio para ser um curandeiro. As pessoas tinham uma esperança ali no anjo que agitava as águas, supostamente, né? Poderia ser alguém enganando, poderia realmente, de fato, ser um milagre, poderia ser operações do mal ali, não se sabe. Ou, às vezes, só um mito que as pessoas ficaram ali sendo enganadas, talvez. Poderia ter alguns comerciantes ali ganhando lucro com aquela multidão de gente, né? Então a gente não sabe bem, só sabe que Jesus não curou aquelas pessoas, ainda que passou pertinho delas, né? Talvez essas pessoas não buscaram a cura em Jesus, ou não ouviram de Jesus, falar de Jesus. E era necessário que as pessoas ouvissem falar de Jesus para que fossem ter fé nele, né? E fossem em busca dele. Mas Jesus foi lá e curou um homem, e a gente não sabe. Depois ele encontra esse homem no templo, repreende ele para que ele não volte a pecar, mostrando que ele estava há 38 anos enfermo por conta de alguma coisa que ele fez, né? Algum pecado, e ele estava. Depois Jesus o encontrou no templo, possivelmente poderia ser alguma autoridade, né? A gente não sabe também, porque não tem a identificação dele. Mas também não sabe o que ele fez por aqueles outros enfermos que ficaram lá no tanque, né? Esperando o mover das águas. Talvez ele se tornou um pregador ali, porque ele ficou ali há 38 anos e conheceu muita gente. Ele seria uma testemunha viva se voltasse naquele lugar ali para testificar o que Jesus fez na vida dele.
Ainda mais que os discípulos estariam pregando e a questão da ressurreição de Cristo depois foi muito falada, né? Muito martelada. Então, possivelmente, essas pessoas podem ter ido em busca dos discípulos de Jesus. A gente não sabe, né? Mas o enfermo, para chegar ali até... Alguém teria que ir até essas pessoas, né? Como acontecia com pessoas que iam até Paulo e levavam os seus lenços, né, e aventais, e quando chegavam esses aventais nos locais onde estavam enfermos, as pessoas eram curadas, né? Então elas pegavam aquilo pela fé e Deus permitia que as curas fossem feitas dessa forma, tá? Hoje em dia acontecem essas coisas só se Deus permitir. Então, tipo assim, se Deus permitir, tudo acontece. Não é normal ter curas e ministérios onde a mentira está sendo proclamada, né? Onde a mentira tá sendo disseminada, né? Há engano ali. Mas o Império das Trevas também faz as suas artes, né? Faz os seus milagres, né? Supostos milagres. Lá naquele texto de Lucas 13:10 tem uma mulher encurvada por um espírito de enfermidade há 18 anos. Jesus fala, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa? Então, se o mal está ali fazendo ela ficar corcunda, por que o mal não pode, às vezes, sair, né, para dar uma suposta ideia de cura, para simplesmente aquela pessoa seguir uma religião enganosa, né? Então, eles são astutos, são astutos, esses anjos caídos são malignos, então eles sabem manipular a mente das pessoas e através daquela cura ainda trazer mais adeptos para uma falsa religião. Então eu creio que isso pode acontecer. Então aqui é outra coisa também que a gente tem que entender que há profecia no Antigo Testamento que Deus reestabeleceria o tabernáculo de Davi, né? E nessa questão do tabernáculo de Davi, quando a gente entende profecias, o Antigo Testamento traz uma série de situações que Deus iria mudar no final dos tempos ali, né, quando se cumprissem essas profecias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, os judeus que se acham até hoje se acham únicos dignos de receber a mensagem de Deus, mesmo não acreditando nem em ressurreição, não acreditando em anjo, não acreditam em nada, né? Inclusive os fariseus acreditavam na época antiga, os de hoje não acreditam em nada. Isso que parece uma seita dos saduceus hoje em dia, né? Mais do que seguiram a prática dos saduceus, porque os fariseus acreditavam em anjos, em ressurreição, e os judeus de hoje não acreditam. Então, há profecia do Antigo Testamento que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso significa que o próximo, né, que a gente vai amar o próximo, como Jesus sempre falou, né, que o próximo do judeu seria o gentio. Ele não seria mais só o judeu. Por isso que você encontra narrativas de pessoas falando assim, mas quem é meu próximo? Aí Jesus contava uma parábola para mostrar, né, que o próximo dele seria qualquer pessoa, não seria só mesmo da cultura judaica. Porque na visão do judeu, ele só tinha obrigação com esses, né, que era do próprio povo deles. E ali até hoje você tem esse exclusivismo deles não entenderem que a bênção de Deus foi derramada sobre os gentios. E se eles esperam Mashiach, esse Mashiach que eles esperam, pergunta para eles se há profecias para o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. Ou as pessoas vão ter que se circuncidar, como os prosélitos fazem, para cumprir a lei judaica, né? Porque na época, no Antigo Testamento, a única forma de você ter um contato com Deus se você fosse fora da comunidade judaica, era praticando a lei. Então você se tornava um prosélito. Inclusive Urias, que o Davi mandou matar, era um prosélito, era um dos 30 valentes de Israel, 60 valentes ou 30 valentes, e era prosélito. Ele era um cara que não era judeu e era convertido ao judaísmo. É o cara que vem de fora e ele começa a viver a prática do judaísmo, se circuncida, faz todo o cerimonial, né? É um messiânico, como se fosse um judeu messiânico de hoje em dia. Então é uma pessoa que só que o messiânico acredita em Jesus. É como se fosse um judeu que não é da terra ali, mas que se converte ali ao judaísmo. Então, se o Mashiach que eles esperam vier, eles teriam que derramar, nessa época, o Espírito Santo teria que ser derramado sobre toda a carne.
os cegos teriam que enxergar, os surdos teriam que ouvir, cumpriu uma série de profecias, nascer em Belém, conforme Miqueias 5:2 fala, né? Em Belém, a cidade de Belém, teria que cumprir, porque é a cidade onde o rei Davi nasceu, teria que ser sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então ele tem uma série de profecias do Antigo Testamento que ele teria que cumprir, né? Se ele viesse hoje, né? Mas como a gente acredita que Jesus é o cumprimento disso, né? Outra questão é quando Jesus é uma coisa que não vê, eu estava vendo no The Chosen, né? E tem uma cena que Jesus está lá chicoteando tudo no templo, que isso é um cumprimento de uma profecia que o zelo da casa do Senhor lhe consumiria o ventre, né? E os fariseus, eles viram tudo aquilo. Então, quando Jesus chega na sinagoga, mais depois de um tempo, que ele fala que as autoridades judaicas sabiam que ele era o Messias, mas não confessavam com medo de perder seus lugares na sinagoga, aí na série The Chosen eu conectei uma coisa a outra. Nenhum doido entraria num templo, né, onde havia os comércios ali, aquilo irritou a Jesus por conta do comércio. Nenhum louco faria o que Jesus fez. E esse feito de Jesus pode ser o que confirma para os fariseus que Jesus era o Messias. Porque nenhum louco faria aquilo que ele fez. Porque era o cara simplesmente... Ele entregou a sua vida à morte. O que ele fez ali dentro do templo era passivo de morte. Ele chegou e cumpriu uma profecia que dizia: o zelo da casa do Senhor lhe consumiu o ventre. Então, quando eles viram aquela atitude de Jesus, com certeza eles que eram letrados nas escrituras, eles entenderam, porque aquele comércio dentro da sinagoga ali, aquele comércio dentro do pátio ali da sinagoga, não, dentro do pátio ali do templo, aquele comércio em redor ali, todo mundo sabia que aquilo ali não estava certo. E possivelmente muitos fariseus que não eram hipócritas, muitos que eram como Nicodemos, né, pessoas que tinham pessoas de bem também. A gente não pode pensar que não tinha saduceus de bem, né? Na época de Jesus ainda tinha os essênios, né, os monges essênios, que era uma cultura, os fariseus separados. Então a gente não pode achar que essa galera toda era hipócrita, não. Tinha gente que realmente sabia que aquilo estava errado. Tanto que quando algumas questões que foram levadas até Jesus, como a questão lá de repudiar a mulher por qualquer motivo, né, mandar embora, sendo que você não pode mandar a pessoa embora sem dar a carta de divórcio, segundo o que Moisés lá orientava, né? Depois eles tentaram jogar a culpa para cima de Moisés e Jesus falou que foi por conta da dureza do coração deles, que já estava ali naquele momento acontecendo. Eles mandavam a mulher embora, não dava a carta de divórcio, e Jesus chegou a falar: se alguém separa da mulher, se não for por porneia, né, que relação sexual ilícita, qualquer tipo de pecado sexual, idolatria, porneia tem uma série de significados, né, lá no grego. Se alguém for mandar embora, repudiar, não pode, porque essa mulher repudiada ela ainda está ligada pela lei ao marido, a repudiada, porque ela não tem carta de divórcio. Então os caras mandavam ela embora, ela não tinha para onde ir, não tinha família, não tinha, às vezes os pais morreram, porque às vezes não tinha mais para onde ir, possivelmente se prostituiria, e ali ela não podia, ela só tinha uma escolha: ou se reconciliar com seu marido, voltar para o primeiro marido, só tinha uma escolha, não tinha outra escolha. Então, quem casasse com aquela mulher estava cometendo adultério, porque ela estava ligada pela lei ao marido, ela não tinha carta de divórcio. É a mesma coisa hoje. Se você não se divorciou no papel e você casou com outra pessoa, você está ligado pela lei ao marido, né? Então, tipo assim, algumas questões jurídicas dá até complicação, até problema dá. Na hora que a pessoa morre, quem tinha ali os documentos pode pegar a herança, entende? Mesmo não tendo vivido, porque a documentação, ela te liga àquele relacionamento. Então, a mesma coisa, na época lá de Moisés, quando foi dado a questão lá em Deuteronômio, essa mulher, ela separava do primeiro marido, ela não podia voltar nunca mais para aquele cara. Ela casava-se com outro, ela não podia jamais voltar para o primeiro marido, né? Nunca mais ela podia retornar. Então, percebe-se que Jesus era colocado no meio. Jesus não foi lá questionar eles sobre isso. Eles que vinham perguntar a Jesus sobre isso. E aí Jesus dava a sua resposta sabiamente. Que eles queriam pegar Jesus em qualquer situação, né? Algumas coisas Jesus foi diretamente falar sobre o Corban, né?
que aquilo era uma imundície, que os fariseus, as pessoas, os judeus, eles, para não serem obrigados a cuidar dos pais, eles acionavam o corban, né, que ia até o templo, e faziam um acordo com o sacerdote, com um valor em dinheiro, para que eles ficassem desobrigados a cuidar dos pais. Inclusive tem um cara na internet que falou sobre isso, que os pais dele não tem que receber nada dele, nem cuidado, nem nada. O que o pai tem que contemplar a bênção na vida dele, mas que ele não tem obrigação nenhuma com os pais. E é um cara que um montão de gente segue ele, né? Um cara que acha que não deve cuidar dos pais. O cara que limpou a sua fralda de cocô. O cara que te protegeu durante toda a tua vida, te levou no médico, perdeu noite de sono, fez de tudo, mesmo que ele seja seu pai, ele poderia ter te abandonado. Ele poderia não ter feito nenhuma das coisas. E o princípio da lei de Deus é honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Então, tipo assim, o cara não acha que tem que honrar os pais, então ele também não vai exigir essa honra dos filhos, né? Então é complicado. E Jesus tratou essa idiotice de cara. Ele já repreende logo. Então haviam coisas que vinham até Jesus. A mulher adúltera vinha, trouxeram a mulher adúltera, mas quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. O pecado já estava ali, porque pela lei a mulher tinha que ser trazida junto com o cara. Porque para ser apedrejado tinha que ser pego em flagrante adultério. E os fariseus falaram: trouxemos essa mulher pega em flagrante adultério. Ué, se ela foi pega em flagrante, cadê o homem? Cadê o cara que estava com ela? Eles já estavam acobertando o cara. Ou era mentira a história, ou ouviram falar disso. Possivelmente ela era realmente, mas não foi pega em flagrante, eles inventaram isso. Mas cadê o cara? Tem que apedrejar os dois. Aí Jesus fala: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Porque se eles apedrejassem aquela mulher e levasse mais à frente, ué, mas ela foi pega em flagrante, cadê o homem? Pela lei diz que tinha que ser os dois, né? Então há uma série de situações na Bíblia que a gente vai estudando e vai aprendendo cada dia um pouquinho e vai vendo a magnitude, né, daquela cultura e vai entendendo ali a sabedoria de Cristo.